E o programa Sintonize com Cristo está começando. Hoje nós teremos falando sobre pornografia, o reverendo Ayrton Williams. Também, no momento reflexão, o reverendo Rafael Borgo e cantando diversas músicas aí lindas, a nossa irmã Jeane Barbosa. Você está aí fazendo alguma outra coisa que não concentradinho no Sintonize? Então pare todas as coisas que você estiver fazendo, sente e aproveite esse tempo de Deus. E eu convido você a meditar hoje no texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos ouvir agora uma canção sobre o perfeito amor de Deus, a essa pessoa especial, soberana, a quem nós devemos estar sempre buscando servir e amar com todo o nosso ser. Amém. Outra vez, Senhor, falhei. Tu, porém, jamais te cansas de me perdoar. Preciso orar. Eu sei, Senhor, como dói saber que às vezes não procedo bem, mas tu sempre me perdoas, posso até ouvir tua voz dizer-me eu te amo, e cada dia mais e mais. Este teu amor jamais há de me deixar. Não sei entender, nem explicar este amor perfeito e sem fim pra mim. Quero sempre ter teu amor. Hoje eu sei e posso ver, tu me amavas mesmo antes de te conhecer. Se vou chorar, bem perto estás, e ao sentir que as promessas não cumpri, Senhor, mesmo assim eu sei que entendes e me dás amor. Posso ouvir dizer-me eu te amo, pois só tu tens perfeito amor. Este teu amor jamais há de me deixar. Não sei entender, nem explicar este amor perfeito e sem fim pra mim. Nunca vai me deixar. Posso crer e afirmar que eu não sei viver sem o teu amor. Linda canção. De quem é mesmo, Jeane? Essa música é uma versão. Amy Grant, Gary Chapman, Sloan Towner. Linda demais, letra profunda. E Jeane está um pouquinho sumida aqui dos estúdios do Sintonize com Cristo. O que é que você está fazendo agora, Jeane? Esses dias aí que você não apareceu aqui um tempinho, né? Eu estou trabalhando bastante. E aproveitei um pouco as férias, né? Para dar uma saidinha, né? Com o filho, né? Com o esposo. Certeza. E é claro que a gente não vai desperdiçar seu tempo aqui. Vamos de música, vamos para mais uma. Quem nós vamos ouvir agora? Ofereço minha vida a ti. Também é uma versão, tá bom? Ok, então vamos ouvir. Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de ti, Senhor. Me
te entrego agora, Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. O meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão. Minha esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Bom demais ouvir Giane, né? Nós vamos ouvir mais um pouquinho, mas agora nós vamos partir para um rápido intervalo e já voltamos. Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada, 999130368. Vem conhecer comigo o restaurante Churrascaria Amigão. Além de todo esse buffet que você está vendo aqui, toda sexta temos peixes e no sábado feijoada. E todo dia tem churrasco. Ainda temos marmitas, marmitex e self-service. Tudo num precinho bom para você. Restaurante Amigão, aqui pertinho de vocês. Avenida Júlio Gimet, 223 Alvorada. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. Alô você, candidato a vereador, prefeito ou até mesmo a sua coligação? A Iris Produtora tem um projeto perfeito para vocês. Venha para a Iris Produtora e tenha uma campanha de sucesso. A nossa entrevista hoje é com um homem muito especial para mim, um homem de Deus, um servo de Deus, pastor Ayrton Williams, lá de Brasília. O currículo é grande, eu vou falar só um pouquinho para vocês aí, vocês que estão nos ouvindo na rádio e os nossos internautas aí no YouTube. Então vamos lá. Ele é mestre em teologia exegética, doutor em educação, pastor da Igreja Cristã de Confissão Reformada, presidente da Sociedade de Estudos Interdisciplinares, a CEBI, diretor acadêmico do Colégio e Faculdade Corandel e também presidente da Pure Life Brasil. É uma das pessoas mais queridas que conheci, que tenho tido o privilégio de conviver. E eu vou dizer, o que mais me agrada nessa pessoa é o fato da humildade dele diante daquilo que Deus tem lhe dado.
Então é um privilégio recebê-lo aqui no Sintonize com Cristo. Boa tarde, Anaí. Prazer, né, receber o convite da Rádio Cuiabana, estar aqui com os ouvintes, os internautas que vão acompanhar aí, né, pelas mídias sociais. Obrigado, é uma honra, de fato, poder estar com vocês. Para nós, reverendo. E nós não vamos perder tempo, não. O nosso assunto hoje é pornografia, algo que tem chamado a atenção muito e muito intensamente devido à gravidade das situações que têm ocorrido. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre vocês a respeito de números. De acordo com pesquisas realizadas, a pornografia é, na atualidade, um negócio anual de 10 bilhões de dólares, maior que o rendimento anual das maiores ligas de beisebol juntas. Cresceu 1.800% nos últimos 5 anos. Existem cerca de 2 milhões de websites exibindo conteúdo pornográfico e aproximadamente 25 milhões de americanos visitam sites de sexo virtual entre 1 e 10 horas por semana. Outros 4,7 milhões ultrapassam 11 horas semanais. Muito grave, né, reverendo? E pensando nisso, aqui a nossa primeira pergunta é: o que é o problema da pornografia? Um vício? Uma doença? Um comportamento? Por gentileza. Então, Joy, obrigado pela pergunta. Ela é muito importante porque a gente tem insistido num ponto chamado cosmovisão. Há duas maneiras de nós interpretarmos qualquer questão que diga respeito à verdade ou à definição de coisas. Existe uma visão que considera o homem um ser animal, que é a cosmovisão evolucionista. Para esse grupo, a sexualidade ela não tem limites. Ela é uma questão apenas da saciedade do animal. Isso começa lá no século XVIII, com o Marquês de Sade, que era um político europeu. O pessoal fala muito do Marquês de Sade por causa da pornografia mesmo. O nome dele está muito associado. O que o pessoal não sabe é que o Marquês de Sade era, na verdade, um político europeu que lutava pela causa da libertação sexual de fato, porém entender que o homem era esse animal e que o sexo fazia parte da saciedade. Porém, a sociedade também compreendia, e razão pela qual Sade, inclusive, foi preso algumas vezes, que há limites mesmo dentro disso. Hoje a sociedade não prende, hoje a sociedade não quer tratar do que eles chamam de distúrbios da sexualidade por meio de remédio, nada disso. Eles estão dizendo agora assim, ó, na verdade a gente só não pode trazer prejuízo à sociedade, mas você pode fazer o que Sade dizia, saciar o seu desejo. Todavia, há pessoas que não têm o controle da atividade sexual, como por exemplo os estupradores, para a gente poder entender. O pedófilo. Aí a mesma sociedade que diz que a saciedade tem que ser atendida, ela tem que criar mecanismos de repressão. Mas como criar mecanismos de repressão sem parecer incoerente com o próprio argumento da cosmovisão? Então eles dizem, é porque este animal incontrolável que é o homem, que chegou nesse nível de comportamento sexual, ele tem um transtorno mental nessa área. Então, o sexo entra, neste caso, como alguma forma de transtorno ou doença, e que, na visão deles, eu não estou dizendo que essa é a visão que nós acreditamos, e que, nesse caso, para também não ficar tão pesado, que ele tem um transtorno, ele tem compulsão. Ele tem compulsão sexual. Pois bem, essa é uma interpretação da pornografia. E que prevalece, que faz com que esses sites todos agora estejam disponíveis livremente, sem restrição. Para qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária, porque o que é obrigatório num site como esse? Você chega lá e diz assim, você é maior de 18 anos? Aí o cara vai lá e clica. Pronto, qual é o controle disso? Ou seja, está aberto para qualquer adolescente, qualquer criança que queira acessar. Já tive que atender criança não, mas pré-adolescentes que já eram viciados nesse tipo de site. E a gente conversava e eu disse, cara, mas não tem controle? Não, pastor, a gente chega lá, isso aqui, pá, beleza. Por quê? É uma sociedade que está atendendo essa mentalidade. Tá, mas nós temos que perguntar, essa é a única maneira de interpretar o problema da pornografia? Não.
A Bíblia fala da pornografia, inclusive a própria palavra pornografia, ela é registrada na Bíblia na sua raiz, que é a porneia. Né? E neste caso, a Bíblia não fala como um transtorno, mas a Bíblia fala, primeiramente, que a porneia, de onde vem pornografia, ou escrito pornográfico, é um problema do coração pecaminoso que está distante de Deus. Deus criou o homem para a sexualidade, faz parte, mas não para a saciedade do sexo. O sexo na criação de Deus, ele cumpre uma missão, ele é um instrumento missional. Missional. E aí, o pecado tira a missão do sexo, que é primeiramente a procriação. Veja o que é que os homens não querem: procriação. Ora, se eu perco o sentido da procriação, eu vou cair no problema de Marquês de Sade, que é somente a saciedade. E aí também perdi o sentido daquilo que Deus projetou o sexo para ser. Então, na Bíblia, a pornografia ela é essa distorção do projeto de Deus sobre o sexo, e quando nós distorcemos o projeto de Deus, acontece uma coisa bem simples que mais e mais estudos recentes estão mostrando. Quando nós contrariamos a natureza do que Deus fez, nós geramos um problema de escravidão física. Então veja, o problema não é físico, o problema não é um transtorno, o problema é um coração que se rebelou contra Deus, distorceu o que Deus criou, e a consequência disso é uma escravidão física. Veja, por exemplo, os estudos sobre dopamina, muito recentemente. Vou mencionar aqui um livro que o ouvinte da rádio, né, os nossos amigos internautas podem comprar, um livro muito fácil de ler, da doutora Anna Lembke, da Universidade de Stanford. Anna Lembke, ela não é crente, entendeu? Eu brinco com o pessoal, não tem nada de crente, nunca foi crente, sabe nada de Deus. Ela é a chefe do departamento de psiquiatria de Stanford, que é considerada a quarta mais importante universidade no mundo. E ela menciona o problema da dopamina como um problema grave na sexualidade. Por quê? Nós fomos criados, está aqui no nosso corpo. Quando nós nos envolvemos com qualquer atividade sexual, quer seja o olhar, quer seja o toque, quer seja o próprio ato sexual, o cérebro produz uma quantidade de dopamina para gerar aquele prazer que a pessoa sente. Ponto. Quando ela se expõe continuamente, quer seja pela pornografia visual, revista, vídeos, fotos, isso vai estourar dopamina na cabeça da pessoa. Qual é o impacto desse estouro? Vício. Ou seja, tem pessoas viciadas em sexo hoje? Sim. Porque é um transtorno? Não. É um problema do coração que se rebelou contra Deus, e o Deus que criou todas as coisas criou de tal maneira para que tivéssemos prazer controlado para nosso bem-estar, e esse prazer agora está nos matando. Palavras da doutora Anna Lembke. Okay. Vamos em frente, temos mais uma pergunta aí. Olhando sobre a questão da pornografia, ter lá uma criação lá em 1953, e começa a ser veiculada a Playboy, né? Que, segundo as minhas pesquisas, começou por uma questão política mesmo, dando aos homens o sentido de empoderamento. E aí, enquanto eles cresciam nesse lado, a questão dos princípios fazia o inverso, né? Se perdeu. Com o passar do tempo, a gente vai vendo que está uma graduação na expansão disso. Já não se tem mais as revistas, agora são os sites, a tecnologia entrou de uma forma bem intensa, divulgando isso e deixando isso aberto a todos. Quais consequências, com essa abertura tão grande, essa pornografia tem vindo para a vida das pessoas nas questões físicas, emocionais e espirituais? Ok, eu vou pegar esse início da tua fala rapidamente só para pontuar algo que você mencionou que é muito verdadeiro. Playboy era uma questão política. De novo, onde que começa tudo isso? Marquês de Sade. Então, de Marquês de Sade, houve um planejamento de uma agenda sobre a sexualidade para oprimir as pessoas de fato, ou subjugar as pessoas pelo prazer.
Então vem o Marquês de Sade, depois você tem ali o Alfred Kinsey, que foi patrocinado pela Fundação Rockefeller, Fundação Ford, para fazer um trabalho científico sobre a sexualidade humana, em que ele vai tentar tornar normal o homossexualismo, e para o ouvinte, né, da rádio, é homossexualismo mesmo o termo, eu não estou usando errado. O ex-deputado Jean Willis já me processou 2 vezes, perdeu 2 vezes, esse foi um dos termos que ele quis dizer que eu estava usando de forma errada, e foi mostrado no Ministério Público Federal que esse é o termo correto. E aí a Playboy veio dentro desse contexto de avanço de uma política para. Sim. Nesse momento, a Playboy ela surge como uma questão exatamente como você falou, para mostrar esse empoderamento do homem, essa coisa do homem e o subjugar a mulher. O que as pessoas não sabem é que a agenda não era essa. A agenda, de fato, era fazer parecer isso para que o movimento feminista que estava em construção pudesse usar esse argumento para, então, destruir a masculinidade do homem, ou o papel do homem social, e colocar a mulher nesse lugar. E colocar a mulher nesse lugar como? Com a mesma liberalidade sexual. Ou seja, não era restaurar um padrão moral, mas trazer a mulher ao mesmo nível de ela tem direito a. Então, veja, era tudo uma agenda política. Está aí o resultado. Do ponto de vista prático, há estudos neurológicos mostrando o que aconteceu. Tá? Então, para o nosso ouvinte, aí, amigo internauta, há um livro, infelizmente não está em português, são 2 livros de 2 neurologistas que trabalharam nessa pesquisa, chamado Hooked. Tá? Hooked, Hooked, e aí você vai diferenciar, porque tem muitos Hooked escritos no mundo todo. O primeiro é a ciência do cérebro sobre como o sexo casual afeta o desenvolvimento humano, e o outro Hooked é sobre a nova ciência do cérebro sobre como o sexo casual afeta o adolescente. Eles estudaram isso com estudos laboratoriais mesmo, e eles demonstraram algumas questões interessantes. Primeiro, eu mencionei na minha resposta anterior a dopamina. Como a dopamina está gerando uma escravidão, de fato, sobre as pessoas por causa do sexo. A outra questão que eles mostraram é que exatamente essa descompensação da dopamina e a destruição cerebral está, observe essa palavra, ela é muito forte, está idiotizando as pessoas. Ou, uma outra forma de traduzir o inglês do livro é imbecilizando as pessoas. Porque à medida que eu estou entregue ao prazer e a dopamina tomou conta do meu cérebro, eu não consigo mais discernir o que é certo e o que é errado, eu só quero o prazer. Não me interessa como eu vou conseguir o prazer. E essa pessoa está escravizada por essa dopamina. Então isso aqui é um impacto muito pesado. Né? A imbecilização ou idiotização das pessoas pelo sexo. O outro grande impacto é a destruição das questões emocionais. O que foi demonstrado em vários estudos, vou citar na Alembic de novo, esses 2 livros do Hooked que eu mencionei e outros livros que a gente poderia citar aqui, O Cérebro que se Transforma e por aí vai, eles mostraram que à medida que você pratica o sexo casual, você se torna emocionalmente uma pessoa insensível. Nossa. Totalmente insensível. Ok? Ok. Nós vamos partir para uns momentos aí para ouvir uma canção e já voltamos, porque o assunto é forte. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro. Ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final dessa estrada estreita. Ele é a razão do meu viver. Jesus é o tesouro, razão pela qual eu vivo.
será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que obedecer. Há um tesouro no final dessa estrada estreita. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. O intervalo é rápido, aproveite aí, tome o seu cafezinho, tome sua água, mas não deixe de ficar ligadinho no Sintonize com Cristo. Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada, 999130368. Vem conhecer comigo o restaurante Churrascaria Amigão. Além de todo esse buffet que você está vendo aqui, toda sexta temos peixes e no sábado feijoada. E todo dia tem churrasco. Ainda temos marmitas, marmitex e self-service. Tudo num precinho bom para você. Restaurante Amigão, aqui pertinho de vocês. Avenida Júlio Gimê, 223 Alvorada. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. Alô você, candidato a vereador, prefeito ou até mesmo a sua coligação? A Iris Produtora tem um projeto perfeito para vocês. Venha para a Iris Produtora e tenha uma campanha de sucesso. Nós estamos aqui com uma entrevista com o pastor Ayrton Williams, pastor da Igreja Reformada em Brasília, também presidente da Sociedade de Estudos Interdisciplinares e quem dirige uma casa especial, né? A Pure Life Brasil. E é até a razão principal da nossa entrevista aqui, porque nós precisamos conhecer o trabalho que é feito lá. Antes disso, porém, reverendo, eu queria colocar o seguinte: segundo as estatísticas, 70% de homens têm essa questão da pornografia de forma intensa e 30% mulheres.
tem se colocado que as mulheres buscam muito isso por causa da solidão, desejo de ter presença de alguém, e os homens mais a questão de cansaço, de estresse, e mesmo também para fugir de alguma coisa ou mostrar que ele tem uma supremacia em relação a alguma questão pessoal ou não. No que diz respeito aos adolescentes, qual é a razão que tem feito com que os adolescentes busquem isso ou vivenciem isso? Tá, então vamos só fazer uma atualização dessa pesquisa. A última pesquisa tem aproximadamente uma década. Ela mostrou que, na verdade, as mulheres hoje têm índices iguais aos dos homens sobre pornografia, adultério e tudo. Hoje está tudo empatado. Enquanto nós cristãos dizemos que pena, lamentável, o movimento feminista diz: olha que vitória, olha que conquista, porque agora nós somos iguais aos homens. E eu era professor de uma escola de enfermagem, eu dava aula de psicologia para eles lá, e eu estava pontuando com eles nessa época, já tem anos atrás, logo que saiu essa pesquisa, eu disse assim: gente, mas espera aí, a luta feminista era para se tornar o que havia de pior no homem, não deveria ser o contrário? E a gente está celebrando que alcançamos agora onde o homem estava, mas as próprias mulheres diziam que esses homens eram cachorros, sem vergonha, não sei o quê, e elas estavam lutando para isso. Tá, então é só uma atualização. E no caso dos adolescentes, o que está acontecendo? Nós sabemos que quando chega a fase da puberdade, os adolescentes lidam agora com desejos sexuais. É ali que isso se manifesta no coração. Ora, antigamente havia uma cultura de se proteger a mentalidade do adolescente, bem como diz a palavra de Deus lá em Filipenses 4:8, tudo que é puro, verdadeiro, né, para que a cabeça não fosse dominada por isso. Só que depois da década de 90 especificamente, em programas de televisão como do Gugu, Faustão, o pessoal vai lembrar lá, Banheira do Gugu, aqueles grupos de axé, houve uma proliferação de erotização infantil para que na adolescência, quando viesse de fato a puberdade e a questão sexual se revelasse, aquilo fosse normal para eles agora. Ou seja, já havia um trabalhar preparatório para esse tempo de agora. Exatamente. Eu gostaria que o senhor tocasse no assunto que o senhor disse hoje para nós na nossa conferência. O que é que o senhor faz lá com os adolescentes da sua igreja? Eu achei aquilo maravilhoso. Ok, na nossa igreja nós tentamos proteger nossos adolescentes com um programa de discipulado mesmo que envolve cosmovisão. Então, nossas crianças de 6 anos, por que 6 anos? Eles já sabem ler. Então, de 6 a 12 anos, eles fazem um curso de teologia até os 12 anos, que envolve teologia, história da igreja, hebraico, e quando eles aprendem o hebraico, o grego. Tá, então, quando eles completam lá os 12 anos, eles já têm toda essa base de teologia, história e capacidade de leitura bíblica das escrituras. Na adolescência, então, eles podem agora ver com mais detalhe o problema da cosmovisão, que é onde eles vão aprender a entender, cara, o que está acontecendo na minha escola, quando o meu professor diz aquilo, é cosmovisão X, é cosmovisão Y. E na minha igreja não é permitido, por exemplo, namoro. Não é permitido, porque nós entendemos que biblicamente o namoro é pecado. Tá? Até essa mudança de Marquês de Sade no século XVIII, e aí para o nosso ouvinte que quiser estudar isso que eu estou falando, que eu estou falando aqui, mas eu gosto de dar fontes. Compre o livro Libido Dominandi, de Michael Jones. Libido Dominandi é um livro extenso, são quase 900 páginas, onde ele mostra como esse plano político em torno da sexualidade foi construído desde o século XVIII com Marquês de Sade até os dias atuais com a ONU. A ONU está por trás disso hoje, ela que está encabeçando essa... Então, o namoro não fazia parte. O que a igreja sempre ensinou era a corte. Quem pode propor corte? É somente o homem que tem condições de sustentar sua mulher. Enquanto ele não tem condições de sustentar sua mulher, ele nem deve pensar em se relacionar com uma mulher. Então, na minha igreja, nós seguimos esse padrão. Então, veja, eu digo, pessoal, tenham um contato com jovens da minha igreja que foram discipulados nesse programa e você vê que eles não têm, de fato, problemas com a sexualidade. Eles discutem a sexualidade, mas sem o problema que normalmente é visto na igreja, porque a igreja, ao aceitar o namoro, ela permitiu essa erotização do adolescente cristão.
Veja, biblicamente em Cantares, o beijo na boca é sexo. Em Cantares é sexo. E por quê? Porque eu digo para as pessoas, para os jovens da minha igreja, cara, quando você beija a boca de uma menina e vice-versa, você não vai pensar nas cataratas do Niágara. Teu corpo não vai reagir. Ah, é só um beijo. Não, você provoca estímulos sexuais no corpo com o beijo na boca. E por isso Cantares classifica como sexo mesmo, algo próprio do casamento. Aí nós estamos permitindo nossos adolescentes namorarem. Aí eles dão um beijo na boca, se sentem estimulados sexualmente. Aí eles não podem fazer o sexo. Aí eles aprenderam com um coleguinha na escola que tem lá sites que ele pode ver como é que é, até com aquela ideia assim, olha, para ele até aprender quando ele for casar. Sim. E ali ele descobre a masturbação. A masturbação, ela produz uma carga dopamínica violenta tanto quanto o sexo real. E que faz com que esse adolescente se escravize. Aí no livro que eu mencionei, o Hooked, a nova ciência sobre como o sexo casual afeta os adolescentes, eles mostram lá que adolescentes que praticam sexo casual, aproximadamente 67% a 70% tem depressão. Quase 50% tem ideação suicida por causa do sexo casual. Desses quase 50%, um pouco menos de 20% tentam suicídio de fato. E eles demonstraram nos estudos que isso era causado pela dopamina do sexo casual. Eles fizeram então estudos contrários. Tá, vamos estudar os grupos religiosos que não façam sexo antes do casamento. O que é que eles descobriram? Que o índice de 67% de adolescentes com depressão por causa de sexo casual no meio religioso que não pratica sexo antes do casamento é menos de 18%. Ideação suicida, menos de 10%. Tentativa de suicídio quase não existe entre os adolescentes. E, então, eles estavam mostrando que realmente olha os impactos sobre o adolescente. Forte esse negócio, sério, né, reverendo? Sim. É por isso que eu sempre fico pensando, muitas igrejas têm desperdiçado o tempo da EBD com historinhas, com brincadeiras, e as crianças não têm fundamentos sólidos para sustentar quando chega esse tempo aí. Exato. Bem, nosso tempo é curto e a gente gostaria de perguntar muitas coisas, mas eu tenho mais duas perguntas. E uma delas é o seguinte: uma vez que já entendemos que não se trata de doença, que sim, é viciante, que atividades práticas nós poderíamos fazer, para auxiliar na renovação dessa mente que está carregada dessas questões? Ok, esse é um outro ponto interessantíssimo, porque se a pessoa já está dominada, esse é um ponto. A única coisa que nós podemos fazer é um programa de reprogramação da mentalidade. Isso aqui tanto a gente vai falar biblicamente, como o próprio psicólogo da terapia cognitiva comportamental vai concordar comigo. Tem que haver uma reprogramação da mentalidade, não é do cérebro, é da mentalidade. Ou seja, a maneira como eu vejo, acredito e a partir daí eu ajo. E a Bíblia vai dizer, olha, transformai-vos pela renovação do quê? Vossa mente, sua mentalidade. Isso vai exigir um programa de disciplina na vida da pessoa para cumprir de novo o que Filipenses 4,8 diz, tudo que é puro, verdadeiro, santo, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ora, onde que nós vamos encontrar isso? Bíblia. O programa, por exemplo, de Pure Life Ministries envolve exatamente a pessoa ter uma vida restaurada de devocional com Deus por meio da leitura da palavra de Deus. Oração. Sei que o nosso tempo é curto, mas por exemplo, Ana Lembe, que nesse livro dela, Nação Dopamina, mostra alguns estudos que foram feitos laboratorialmente que demonstraram que a prática do jejum, e ela nem está falando de jejum religioso, está falando só a prática do jejum, ela reestrutura a questão do cérebro na escravidão dopamínica. Então, aí a gente começa a estudar isso aí, adivinha o que eles estão dizendo? É o que a Bíblia sempre falou, que são as disciplinas espirituais. Leitura da palavra de Deus, oração, jejum, solitude, aprender o silêncio, que é outra coisa que está uma doideira. Então, a gente diz, você quer mudar e quebrar padrões,
aprenda a disciplinar a sua vida com as práticas espirituais da Bíblia. Pastor, naquele texto, quando Paulo fala lá em Efésios 4, 22, 24, sobre o despojar e o revestir, Isso. é isso. Exatamente, que inclusive esse termo, né, despojar, mudar a mentalidade, revestir, que é a tríade, é o que hoje a neurologia está trabalhando, chamando de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é baseado nessa estrutura da Bíblia. E aí nós vamos falar sobre o programa residencial do Pure Life Brasil, que tem a sua sede em Brasília. Isso. Fala um pouquinho sobre este lugar, o propósito deste lugar, por favor. Joia. Em 1986, o pastor Steve Gallagher, um homem que veio de uma vida destruída pelo pecado sexual, destruída mesmo. Quem quiser saber a história dele, tá no livro chamado Das Profundezas do Pecado Sexual. Deus salvou esse homem e o levou a uma batalha muito grande de libertação da escravidão realmente que ele vivia. Isso deu origem à Pure Life Ministries, lá nos Estados Unidos, que há quase 40 anos tem ajudado milhares de homens que estão totalmente destruídos pelo pecado sexual a encontrarem libertação. O programa que hoje tem no Brasil consiste numa residência, não é uma internação. Pessoas procuram o ministério e então, depois de uma entrevista para verificar se ele realmente quer essa ajuda, ele vai residir numa chácara. E lá, nessa residência, ele vai aprender essas práticas espirituais para se libertar ou para encontrar a libertação da escravidão. Por que não é uma internação? É porque ele, na verdade, tem que sair para trabalhar. Ou seja, é lá no trabalho dele, no dia a dia com outras pessoas, que ele vê que o programa de vida devocional, de relação com Deus, está funcionando e está libertando. Então ele mora com a gente 9 meses, onde ele aprende agora a viver sob a ótica da disciplina espiritual e no dia a dia a libertação do pecado sexual. Maravilha. E se alguém que está nos ouvindo agora ou nos assistindo, se ele quiser entrar em contato, como é que faz? Há um site nosso, né, Pure Life Ministries Brasil, porque se não colocar Brasil, ele vai mandar para o site americano. Tá? Então coloca, Pure é pure, né, porque a gente, como é americano o nome, Pure Life, né, Pure Life Brasil. Pure Life Ministries, vai aparecer lá, Brasil. E através daquele site vai ter todas as informações, e-mail, WhatsApp, vai explicar como é o programa. Então esse é o melhor canal para conhecer a Pure Life. Pastor, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito de nada. Deus continue abençoando. Amém. Um privilégio para nós. E você não pode perder essa oportunidade de ouvir a voz de Deus. Que o Senhor continue falando ao seu coração. E nós vamos partir para mais um tempo de música. Obrigada, Deus abençoe. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém. É manhã, pescador, já se lança no mar pra pegar uns pescados, pra ganhar uns trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo que não pôde voltar. Meia volta se faz, não dá pra retornar. Some o sol, some a cor, surge o medo e o temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução.
Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução. E com Giane Barbosa é sempre uma lembrança do nosso flashback Pescador de Sérgio Pimenta. Sérgio Pimenta. Nós vamos para mais um intervalo e já já nós continuamos. Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada, 999130368. Vem conhecer comigo o restaurante Churrascaria Amigão. Além de todo esse buffet que você está vendo aqui, toda sexta temos peixes e no sábado feijoada. E todo dia tem churrasco. Ainda temos marmitas, marmitex e self-service. Tudo num precinho bom para você. Restaurante Amigão, aqui pertinho de vocês. Avenida Júlio Gimê, 223 Alvorada. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. Alô você, candidato a vereador, prefeito ou até mesmo a sua coligação? A Iris Produtora tem um projeto perfeito para vocês. Venha para a Iris Produtora e tem uma campanha de sucesso. O impossível para os homens é possível para Deus. Nosso momento de reflexão se aproxima e nós convidamos você a dar realmente aquela parada completa para ouvir o que Deus tem reservado para as nossas vidas nesse momento. Reverendo Rafael Borgo Cruz, da Igreja Presbiteriana da Várzea Grande. Olá, eu sou o pastor Rafael, da Igreja Presbiteriana de Várzea Grande, e eu gostaria de compartilhar com você hoje um tema tão importante para nós, que é quando é impossível para o homem, nós sabemos que é completamente possível para Deus. Eu gostaria de ler com você o texto que está em Mateus, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 23, que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. E quando nós olhamos aqui para esse momento tão crucial na palavra do Senhor, no qual ele está falando sobre a dificuldade de um rico entrar no reino de Deus, nós percebemos que há algo interessante que acontece aqui. Porque os discípulos perguntam: então quem pode ser salvo? Mostrando que cada um tem uma dificuldade que seria impossível para o ser humano em si mesmo conseguir vencer para poder estar
realmente desfrutando da graça, do poder do Senhor, na salvação em Cristo Jesus. E isso acontece com todos nós. Nós sabemos que um dos maiores milagres que acontece na nossa vida é a salvação em Cristo Jesus. De tirar-nos das trevas para o reino do Filho do seu amor, de tirar-nos uma vida de rebelião contra Deus, para podermos amar profundamente a Deus. E isso se manifesta não apenas uma questão de que as riquezas apenas nos apartam de Deus, mas todos nós temos algo que nos separa do Senhor. E isso é algo que nós não conseguimos vencer por nós mesmos. Nós precisamos da graça de Deus, senão é como os discípulos dizem. Então quem pode ser salvo? Ninguém pode ser salvo se não for a graça de Deus sobre a sua vida. E não apenas isso, a cada dia nas nossas vidas, nós temos dificuldades, nós temos lutas, nós temos questões que são para nós impossíveis de serem resolvidas, porque nós nos baseamos na limitação que nós temos. Nós temos a nossa incapacidade, às vezes física, mental, emocional, muitas vezes material, para alcançar um alvo que o Senhor tem para nós. E muitas vezes nós nos vemos em situações completamente impossíveis para nós. Mas quando nós buscamos a Deus, colocamos a nossa vida na presença dEle, nós começamos a desfrutar de algo que vai além daquilo que nós podemos fazer. Porque a nossa força é limitada, mas a força de Deus é ilimitada. O nosso poder é limitado, mas o poder de Deus é ilimitado. A sabedoria de Deus é ilimitada. O Senhor conhece muito mais do que nós conhecemos. O Senhor sabe o fim desde o começo. E nós conseguimos enxergar tão pouco. É por isso que nós precisamos nos apoiar no Deus que é capaz de fazer o impossível. Nós fazemos aquilo que está nas nossas mãos, fazemos até aonde nós alcançamos, mas nós confiamos no poder de Deus para nos levar muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar, porque em várias situações da nossa vida nós podemos chegar à mesma conclusão dos discípulos. Então quem pode fazer isso? Então como eu vou conseguir? Como eu vou sair da situação no qual eu estou? Como eu vou alcançar esse objetivo que parece tão distante? Sempre se lembre, é impossível para você, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Por isso se apoie nele, espere nele, busque a ele e você verá o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E você vai poder ver onde o Senhor pode te levar, que é muito mais longe do que você já pôde imaginar. Confie nele, espere nele e o mais ele fará. Porque o que é impossível para você é completamente possível para Deus. E que Deus abençoe ricamente a sua vida. E o Sintonize com Cristo está chegando ao seu final. Mas claro que nós não deixaremos de agradecer aos nossos ouvintes da Rádio Cuiabana FM 105.1, aos nossos internautas que acessam aí o canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e faça sua inscrição ainda hoje. Aproveite aí para agradecer aos participantes do nosso programa hoje. O reverendo Ayrton Williams, o reverendo Rafael Borgo, a Jeane Barbosa, muito obrigada pela participação aqui conosco. E aqueles nossos ouvintes que estão lá na cidade de Nobres e Diamantino, o pessoal em Rondonópolis, tem muita gente aí assistindo. Então vai aquele abraço ao pessoal lá de Rosário Oeste. Olha só, muito obrigada aí pela audiência de vocês. E nós vamos encerrar o nosso programa hoje cantando mais uma canção com Jeane Barbosa. Que Deus seja louvado em todos os instantes da nossa vida. Eu sou a Nair Emília, que hoje estou substituindo a nossa apresentadora Simone Duarte por razões de saúde. E nós agradecemos a Deus pela presença dela aqui no programa e dizendo também, Simone, estamos aí com você em nossas orações. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Amém.
prostrado em teu altar, e tudo que eu espero entrego em tuas mãos, pois sei que nada posso por mim mesmo fazer. Ó, vem ser minha vida, ó, vem ser meu querer, ó, vem ser minha vida, ó, vem ser meu querer. Coloco minha vida prostrada em teu altar, e tudo que eu espero entrego em tuas mãos, pois sei que nada posso por mim mesmo fazer. Ó, vem ser minha vida, ó, vem ser meu querer, ó, vem ser minha vida, ó, vem ser meu querer. Passarinhos voam sem ter preocupação, e a natureza louva a sua criação. E eu que em Jesus tornei-me um filho teu, Senhor, nada me deixará faltar, com tuas mãos a me guiar. Quero depender de ti, preciso depender de ti, pois em ti eu encontrei vida. Eu quero depender de ti. Oferecimento Milton Car, 3028-5280. Alinhamento e balanceamento é na Milton Car. Nova Moda, 99913-0368. Nova Moda, bairro Alvorada.